Isto é um programa que é um programa de visitas que todos os deputados têm direito a trazer um número de pessoas anualmente e o objetivo é esse mesmo, é as pessoas visitarem o Parlamento, perceberem como é que funciona a União Europeia, como é que funciona o Parlamento Europeu e também aos deputados poderem ouvir as pessoas. E é a finalidade destas visitas. Porquê é que nós fizemos este concurso? Nós fizemos este concurso, primeiro, porque há sempre imensos pedidos de escolas para visitarem o Parlamento Europeu e não chega o número máximo que nós temos anualmente. E, portanto, eu entendi, como a Associação Nacional de Escolas Profissionais, de fazer este concurso a nível nacional, com as escolas profissionais, em que o tema era exatamente a participação dos jovens e a importância dos jovens votarem nas eleições europeias. E depois foram selecionados os melhores trabalhos, foram selecionadas estas escolas, estes meninos e meninas que estiveram aqui, que vão votar, muitos deles pela primeira vez, e que penso, pelo aquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir, da apresentação dos diferentes projetos, eles procuram abordar a importância da União Europeia exatamente no sentido de sensibilizarem os jovens para o voto. E outra coisa que me pareceu particularmente interessante dos participantes nesta visita é que muitos deles já tinham participado no programa Erasmus e, portanto, que é também outro programa da União Europeia em que se procura dar a conhecer aos jovens a diversidade da União Europeia. Gostou do que ouviu destes testemunhos dos jovens? Gostei imenso de ouvir, acho que há projetos muito interessantes, independentemente se fizeram um vídeo, se fizeram um jogo, houve de facto, há projetos muito interessantes e, como tivemos a oportunidade de reparar, há mesmo alguns projetos em que os alunos procuram sair da escola e contactar com a população, ir a outras escolas, promover o interesse das pessoas sobre a União Europeia e a importância que a União Europeia tem nas suas vidas. Quando se diz que os jovens não se interessam pela política, não querem votar, e de facto existe até uma abstenção preocupante de todas as eleições, não é? Mas com iniciativas como esta e por aquilo que está a ver, acha que isso corresponde à verdade, que os jovens estão afastados da política? Não acho que os jovens estejam afastados da política ou das questões europeias ou da União Europeia. Portugal é um dos países onde as pessoas menos votam nas eleições europeias, mas Portugal em geral. Agora, os jovens têm, costumo dar o exemplo dos jovens do Reino Unido. Na votação do Brexit, quando no referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, quem votou para que a União Europeia, para que o Reino Unido se mantivesse na União Europeia foram os jovens. E acho que é muito importante referir esse aspecto. Por outro lado, a Comissão Europeia regularmente faz estudos sobre a participação política, o nível de adesão dos europeus às políticas europeias, etc. E faz regularmente, 2 vezes por ano, pelo menos, um inquérito desta natureza e, de facto, há um interesse dos jovens pelas políticas europeias, porque há um impacto enorme na vida destes jovens, por um lado, e por outro lado, esta possibilidade de mobilidade das pessoas poderem ir de um país para o outro, fazer um estágio de 2 meses, ou de 1 semana, ou de 6 meses, como no Erasmus+, isso leva a que haja, digamos, reforça a ideia da cidadania europeia. Há países na União Europeia que já reduziram a idade mínima de voto para os 16, há outros países em que esse voto é obrigatório. Não está na altura também de Portugal repensar nesses fatores para tentar mudar um bocadinho o cenário? Reduzir para 16 anos não tenho opinião, ou seja, podemos reduzir, acho que não sei se aumentamos a percentagem a reduzir para 16 anos, porque também se reduzirmos para 16 anos também há mais gente, digamos, há mais putativos votantes. Portanto, isso é a questão essencial da redução da idade. O voto obrigatório. O voto obrigatório, por exemplo, a Bélgica tem voto obrigatório. O voto obrigatório há vantagens e inconvenientes. Ou seja, eu não estou convencida que o voto obrigatório leva as pessoas a votar mais.
mas não sei se isso significa uma adesão efetiva à União Europeia. Eu acho que é preciso continuar a debater e as pessoas perceberem que as decisões da União Europeia têm implicações nas suas vidas. Por exemplo, quando nós vemos aparecer em vários países forças antidemocráticas, anti-União Europeia, isso preocupa-nos. E, portanto, o que nós esperamos é que as pessoas entendam, sintam que é necessário defender aquilo que nós já conseguimos, é necessário defender que a União Europeia continue a ser democrática, continue a ter um papel importante nas nossas vidas, nos países e no mundo. Para mim, a questão fundamental é, primeiro, votar e votar em partidos democráticos, como eu referi aos presentes. Acho que isso é a questão fundamental. A questão da democracia não é um adquirido. A ideia de que a democracia é um adquirido não é. Quando nós vemos, por exemplo, em Espanha, em determinadas autonomias, em que o facto da extrema-direita ter ido ao poder, que imediatamente reduziram direitos, designadamente direitos das mulheres, direitos de minorias, etc., isso preocupa-nos. Preocupa-nos e leva-nos a termos que ser mais ativos na defesa dos valores europeus em que nós acreditamos, e foi os valores em que nós crescemos, os direitos fundamentais, os direitos universais, o Estado de Direito, e que são valores fundamentais para a União Europeia. Nós não encontramos isso em todas as regiões do mundo, mas são valores fundamentais para a União Europeia, e nós percebemos que temos que nos bater por esses valores para podermos manter esses valores. Vai-me permitir também esta questão, porque a última semana foi muito conturbada no nosso país. Vamos ter eleições legislativas em março. Como é que acha que estas nós tínhamos aqui um caminho aberto, totalmente aberto para as europeias? Estas legislativas podem tirar foco destas europeias ou podem ajudar a Eu espero que acalentar não, os espero que são portugueses? duas eleições diferentes, espero que não. E espero que as pessoas tenham uma posição sobre o seu projeto para Portugal e o seu projeto de Portugal na Europa. Se nós olharmos para, estou agora a pensar nas eleições de março, as eleições nacionais, se nós olharmos para essas eleições, nós também temos consciência que uma vez no governo, nem todos os partidos portugueses têm a mesma posição na União Europeia. Ou seja, nas eleições nacionais, nós também temos que evitar que aqueles que não defendem a democracia, não defendem a União Europeia, não defendem os interesses de Portugal na União Europeia, possam de facto assumir uma governação. Ou seja, quando nós olhamos para este governo, que agora está ainda em funções, António Costa tinha um papel determinante na União Europeia. Eu estou a pensar, por exemplo, na criação do fundo que financiou o Next Generation EU, que financiou o PRR, normalmente o fundo foi criado, o Parlamento Europeu, nós próprios pedimos a criação deste fundo para a recuperação da economia, e o que nós sabemos é que, para criar este fundo, o fundo teve que ser ratificado por 24 Parlamentos Nacionais. Normalmente este processo de ratificação demora 2 anos e nós conseguimos fazer isso em 6 meses. Graças ao empenhamento de António Costa na preparação da presidência, no contacto com os partidos socialistas que no poder ou fora do poder nos Estados-membros da União Europeia, nós conseguimos fazer a aprovação entre a aprovação do fundo, que foi em dezembro, e a ratificação dos Parlamentos Nacionais, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A Comissão Europeia foi aos mercados 6 meses depois. Quem é que acha que tem em melhores condições para continuar esse trabalho? O Dr. Pedro Nuno Santos ou o José Luís Carneiro? Sobre isso não me pronuncio. Por acaso pensei que não era isso que me ia perguntar, mas também sobre isso não me pronuncio. Claro. E acha que o Dr. António Costa vai ter um novo colega de trabalho aqui mais próximo de si? O Dr. António Costa disse que não ia assumir nenhum cargo executivo, provavelmente não assumiria nenhum cargo executivo, isso agora depende dele, daquilo que ele pretende fazer. Uma coisa que lhe digo é, enquanto eu era Primeiro-Ministro, e eu todos os dias tinha que dizer aos meus colegas, ele não vem, porque havia uma grande expectativa de que ele pudesse vir. E ele não podia, evidentemente, não podia fazer a mesma coisa que Durão Barroso fez em 2004, e, portanto, ia cumprir o mandato até ao fim, e isso era inequívoco da parte dele.
respondi a colegas seus dezenas de vezes a essa pergunta e a resposta era um não inequívoco. Vai ser recandidata a deputada? Isso também é uma questão que ainda tenho que decidir. Ainda não decidi. Voltando aqui aos jovens, sinto que faltam iniciativas em Portugal para os aproximar da política, essencialmente também aqui da questão das eleições europeias. E se sim, que tipo de iniciativas é que acha que Eu resultariam? não sei se posso dizer sim, ou seja, eu acho que as escolas fazem um trabalho excelente. Os clubes europeus, as escolas embaixadoras do Parlamento Europeu, portanto, há de facto um grande trabalho que as escolas fazem. Já se percebeu que não é suficiente. Mas eu acho que as escolas fazem um grande trabalho. Eu acho que é continuar a intensificar esse trabalho. É evidente, se as pessoas não sentirem que têm benefício não é necessariamente mais salário, têm benefício a sua vida, etc., da União Europeia, também é difícil que essa adesão se faça. Estes jovens sempre cresceram com o roaming. Muitos deles nunca saíram de Portugal, portanto, nós falarmos no roaming não é propriamente atrativo, mas se falarmos no Erasmus, sim. Agora, o que eu pergunto é assim, estes jovens fizeram todos Erasmus mais, quando eles fizeram Erasmus, alguma vez se interrogaram que estavam a fazer aquilo porque Portugal era um Estado-membro da União Europeia? Não, isso já faz parte da normalidade do percurso escolar. Portanto, eu normalmente olho para essas coisas de uma forma mais normal da vida das pessoas, daquilo que as pessoas fazem. Às vezes basta um clique para as pessoas poderem perceber que a União Europeia interessa na vida delas. Situações deste tipo, com as posições da extrema-direita sobre o futuro da democracia, onde é que nós conseguimos defender a democracia na Europa, é a nível nacional, é a nível europeu. Eu acho que depende muito dos momentos em que nós nos encontramos, mas evidentemente, quer dizer, quanto maior for a participação, melhor, e tudo deve ser feito para aumentar a participação. E vê frutos nestas visitas? Sim, eu acho que estas visitas são muito úteis. Eu trouxe, a única vez que trouxe jovens nas minhas visitas foi os alunos do grupamento de escolas do Combarral, que é a minha terra. De resto, não consigo responder positivamente a todos os pedidos que tenho e há de facto um enorme entusiasmo dos jovens sempre quando vêm aqui ao Parlamento e percebem como é que as coisas funcionam. E ficam de facto esclarecidos? Eu acho que ficam pelo menos mais, vamos lá ver, esclarecidos nós nunca estamos, assim completamente, não é? Mas pelo menos ficam mais próximos das questões europeias, percebem melhor o interesse, se calhar a próxima vez quando na televisão disserem em Bruxelas, mas em Bruxelas é o quê? Em Bruxelas é os chocolates, é a cerveja, é os belgas, é isso tudo, portanto é um bocadinho, acho que ficam a perceber melhor o que é que como é que a União Europeia funciona, as dificuldades muitas vezes em decidir, porque estamos a falar de 27 países, 27 culturas, etc. Por exemplo, quando nós vimos a posição dos países do leste sobre a Ucrânia, nós percebemos, eles estão ali mesmo ao lado, tiveram uma grande dependência do Bloco do Leste, portanto há aqui uma grande diversidade em que em momentos como este, que nós atravessamos hoje, são muito evidentes as diferenças. Acredita na adesão da Ucrânia nos próximos 5 anos? Os próximos, depende do que é que significam os próximos. Ou seja, neste caso, a próxima legislatura. Não acredito que seja durante a próxima legislatura, portanto 29, não é impossível, mas nós pedimos a adesão em 77, entramos em 86. A questão fundamental da Ucrânia é que há dois aspectos para mim muito importantes. Um deles é os países têm que se preparar para entrar e temos mais à porta, temos os Balcãs à porta que já são candidatos há mais tempo, não é? Portanto, agora se abrirmos novamente o alargamento temos que ter em consideração todos estes países, dos Balcãs, a Ucrânia, a Moldova e de facto a Ucrânia veio repor a questão do alargamento. Nós temos que lembrar que o Macron foi eleito não neste mandato mas no anterior, prometeu aos franceses que não autorizava nenhum alargamento adicional, não é? Portanto, a questão da Ucrânia volta a colocar a questão do alargamento, mas há vários países. Portanto, os países têm que se preparar para aderir, respeitar o acervo comunitário, liberdades e direitos, ter uma economia que é compatível com a economia europeia, etc. E, por outro lado, a União Europeia tem que se preparar para os receber. E para os receber significa reformas institucionais, e ter uma nova arquitetura orçamental. Ou seja, sou relatora do Orçamento Plurianual da União Europeia, daquilo que vocês chamam QFP,
E evidente que o orçamento da União Europeia há 27 não é a mesma coisa do orçamento da União Europeia há 30 ou 35, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. E os países que vêm não são países contribuintes, chamados contribuintes líquidos, embora eu não goste desse conceito, mas, evidentemente, nós não podemos pensar que o financiamento que existe hoje para a União Europeia que se vai distribuir por 35 em vez de distribuir por 27. Ou seja, tem que haver uma nova arquitetura, tem que haver uma abordagem completamente diferente do funcionamento do orçamento da União Europeia, quer do lado das receitas, da participação dos Estados-membros, novos recursos próprios, etc., quer do lado da despesa. Obrigado. Obrigado.